Olá, meus irmãos, meus amigos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que, mais uma vez, um motivo de alegria, um privilégio, nós temos esse momento que nós vamos voltar toda a nossa atenção, toda a nossa mente, nosso coração para aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Quero dizer que tem sido um grande privilégio também nós estarmos tratando ao longo desses estudos, uma série chamada Superando os Momentos Difíceis através da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar para o nosso estudo de número 3, que tem como título Superando o Medo e Vencendo as Circunstâncias Difíceis, tá bom? Superando o medo e vencendo as circunstâncias difíceis. Por acaso, será que você pode puxar por sua mente e lembrar de alguma situação que você teve medo? Que você teve muito medo? Meus irmãos, nós vivemos dias em que nós enfrentamos situações de medo. O medo é algo que pode surgir no coração de qualquer pessoa. E principalmente esse momento exato que vivemos diante desta pandemia, desta doença que atinge toda a humanidade, é um período que, se eu e você não nos cuidarmos, se eu e você não nos policiarmos, certamente nós seremos levados pelo medo, certamente seremos levados também pela preocupação excessiva. Portanto, eu quero assim destacar logo no início desse estudo o seguinte: o medo e a preocupação, eles fazem parte da área do pensar do ser humano. Eles fazem parte de algo que se encontra em nossa mente, no nosso homem interior. E o medo e a preocupação, eles são alimentados pela mente, que por sua vez ela é alimentada por aquilo que ela percebe ao seu redor, ou seja, pela sua percepção sensorial. Ou seja, meus irmãos, a percepção que o crente tem do mundo ao seu redor, a percepção que o crente tem das coisas que o cercam, dos fatos, dos acontecimentos, ou vai gerar sentimentos de medo, ou vai gerar sentimentos de preocupação, ou ainda pode fazer com que nós tenhamos plena confiança em Deus e em sua palavra. Então, diante dessa circunstância, há pelo menos dois caminhos. Ou você vai ser alguém que vai viver com medo, vai viver preocupado, ou você vai ser alguém que vai exercer confiança em Deus e também em sua palavra. Na Bíblia, meus irmãos, nós encontramos relatos de pessoas que em determinado momento de suas vidas, elas também enfrentaram momentos de medo. Elas também enfrentaram circunstâncias de preocupação. Posso citar aqui o exemplo de Saul. Saul, o rei Saul, ele nos demonstra o exemplo de uma pessoa que foi dominada pelo medo. E ele pode deixar um testemunho de que realmente ficou amedrontado diante das circunstâncias. Davi, por sua vez, por outro lado, sempre foi alguém que deu um bom testemunho, alguém que demonstrava que confiava em Deus e confiava também na lei do Senhor, que dizia que Deus o guardava e era sempre com ele. E no texto de 1 Samuel 17, existe uma porção desse um momento da vida desses dois homens, tanto de Saul como de Davi. E é interessante que o texto de 1 Samuel 17 vai tratar os dois personagens, tanto Saul como Davi, diante de um mesmo acontecimento, diante de uma mesma circunstância. E nós vamos ver a diferença de atitude de Saul para a atitude de Davi. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre o seguinte tema, Superando o medo e vencendo as circunstâncias difíceis. Se você pode, por favor, abra a sua Bíblia
em 1 Samuel, capítulo 17. Nós faremos a leitura de alguns versos. São bastante versos que nós iremos ler. Eu vou procurar ler de maneira um pouco mais rápida, até porque esse texto, essa história, ela é conhecida de todos nós. Mas é importante nós lermos para entendermos o relato e conseguirmos tirar proveito e ensinamentos da palavra de Deus. Diz assim em 1 Samuel 17, do verso 1 em diante. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfas-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses no monte de lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Verso 24 agora. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as palavras, dizendo: Assim o farão ao homem que ferir. Verso 31. Ouvindo essas palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou então chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderá para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e o urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da garra do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão e lhe escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs nos alforjes do pastor, que trazia, a saber, o surrão. E lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou,
porquanto era moço ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando sobre o seu filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e a matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Meus irmãos, que texto precioso. Um texto um pouco longo, porém importante para nós entendermos aquilo que Deus deseja nos falar através da sua palavra, através desse estudo. O contexto histórico em que foi escrito esse relato, é um relato do acontecimento que se deu no período da monarquia, do período em que o povo de Israel tinha como sistema de governo, de liderança, o sistema de monarquia, que era o sistema de reis. E Saul aqui era o rei de Israel. Saul era quem governava e liderava todo aquele Israel que estava agora em campanha de batalha, que estava agora em guerra contra os filisteus. Um em cima de um monte, um povo de Israel, e os filisteus em cima de outro monte, e no meio deles um vale. E Davi, aqui nessa história, era apenas um pastor de ovelhas. Era apenas um jovem de boa aparência que pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé. E nós podemos perceber nesse relato claramente a história em que Deus conduz cada acontecimento a fim de levar Davi, a simples pastor de ovelhas, até alguém que se tornaria um guerreiro militar, alguém que estaria no trono do povo de Israel. Meus irmãos, como nós podemos perceber, o gênero literário desse texto é um texto narrativo. Então nós não podemos extrair doutrinas prontas desse texto, como nós fazemos nas cartas do Novo Testamento, ou como nós fazemos nas próprias palavras do Senhor Jesus. Mas certamente aqui existem princípios a serem observados. Nessa história existem lições a serem aprendidas. Existem também algumas atitudes que devem ser rejeitadas. E existem atitudes que devem ser valorizadas e copiadas. Longe de ser simplesmente uma história para crianças, esse é um trecho da palavra de Deus que tem muito a nos ensinar. Meus irmãos, então, que lições nós tiramos desse texto? Um mesmo acontecimento, aquele campo de batalha entre Israel e os filisteus, e dois personagens diferentes, com atitudes diferentes, um chamado Saul e o outro chamado Davi. Nós aprendemos aqui, eu quero destacar com os irmãos, algumas lições, alguns princípios que devem ser aplicados nesse momento que estamos vivendo. Esse momento difícil de pandemia, que nós precisamos
extrair os princípios da palavra e colocar em prática. Porque se nós não praticarmos, a palavra de Deus não surgirá o seu efeito em nossas vidas. Então eu quero destacar com os irmãos e amigos, primeiramente, o seguinte princípio. Nós precisamos, meus irmãos, estar preparados para os momentos difíceis da vida. Eu vou repetir. Nós precisamos estar preparados para os momentos difíceis da vida. Aqui no texto nós aprendemos que Davi foi um jovem que foi preparado ao longo de sua vida para esse momento difícil. Ele não entrou ali por acaso. Ele era alguém que estava preparado para aquela circunstância. Ele amava o Senhor e ele confiava em Deus. E ele confiava na lei do Senhor. Veja comigo que Davi, ele era alguém, à luz do texto, que tinha conhecimento de Deus. Meus irmãos, Davi conhecia a Deus. E isso é muito importante quando o momento difícil chega. Vocês vão lembrar certamente do conhecido texto do Salmo 23, em que Davi diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam." Veja que, à luz desse salmo, nós percebemos que Davi era alguém que conhecia intimamente a Deus. Davi era alguém que sabia que Deus, ele era o seu pastor. Davi, ele tinha segurança em Deus, tanto é que ele disse: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo." Veja como é importante ter conhecimento de Deus para conseguir vencer o medo, para conseguir vencer as circunstâncias difíceis da vida quando elas se apresentam para cada um de nós. Mas Davi também, além de ter conhecimento de Deus, Davi era alguém que, apesar dos seus poucos anos de vida, já tinha experiência com Deus ao longo de sua vida. Então Davi era alguém que tinha vivência com Deus. Ele andava com Deus, ele tinha experiência para contar, ele tinha relatos para dizer daquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Veja que ele era alguém que tinha experiências com Deus. Ele vai dizer o seguinte para Saul, quando ele se propõe a lutar contra o gigante Golias. Ele diz: "O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo." Veja que aqui Davi, ele vai dizer para Saul: "Saul, eu não sou alguém inexperiente, não. Saul, eu tenho experiências com Deus. Houve uma ocasião que eu estava pastoreando as ovelhas que veio um leão, e que veio o urso e abocanhou uma ovelha, e eu, sabe o que fiz? Eu corri atrás daquele animal e peguei com as minhas mãos e o matei." E Davi está dizendo: assim como Deus foi comigo contra aquelas feras, Deus também vai me entregar em minhas mãos este filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo. Meus irmãos, o tempo então que Davi passou no campo pastoreando as ovelhas de seu pai,
haviam servido de treinamento para ele. Tanto de treinamento da sua pontaria, no seu manejo com aquela funda. Tanto é que o texto vai dizer que com uma única pedra, ele gira e com uma precisão tamanha ele acerta a testa do gigante, de maneira que a pedra fica encravada em sua testa e Golias vai ao chão. Davi foi preparado em sua pontaria, foi preparado em seu manejo da funda, e ele também foi preparado em confiar em Deus. Ele foi preparado em ter fé, em ter coragem e não ficar paralisado diante do medo e diante da circunstância. Então vejam, meus irmãos, que Davi, em sua mente, conhecia Deus. E Davi, em seu coração, ele havia aprendido a confiar nos cuidados de Deus, mesmo diante de circunstâncias que para a maioria das pessoas são circunstâncias de pavor, são circunstâncias de medo. Haja visto o exemplo de Saul e de todos os seus soldados, todo o seu exército, que estavam espantados e amedrontados diante dos desafios de Golias. Aprendemos aqui então, meus irmãos, com este relato, uma lição muito importante. Para nós enfrentarmos os momentos difíceis da vida, para nós vencermos o medo, nós precisamos ter conhecimento de Deus. Nós precisamos saber quem Deus é. E precisamos também saber como Ele age. Precisamos saber qual é o tamanho do seu poder, qual é o tamanho da sua força. Você precisa saber que o nosso Deus é um Deus leal. Você conhece a Deus? Será que de fato você sabe quem Ele é? Será que de fato você pode dizer que você conhece a lealdade do Senhor? Porque o conhecimento de Deus é um fator imprescindível para nós vencermos o medo e as circunstâncias difíceis. Uma outra questão também que destaca aos nossos olhos é que nós precisamos ter experiências com Deus, a ponto de confiarmos nossa vida aos seus cuidados. Experiência com Deus, vivência com o Senhor. Nós que estamos sendo expostos à palavra de Deus constantemente, eu tenho certeza que Deus ele já tem nos treinado, Deus já tem nos preparado para momentos difíceis, principalmente como esse. Então Davi era alguém que tinha conhecimento de Deus e que tinha experiência com Deus. E esses dois fatores são importantíssimos para você e eu vencermos o medo. Mas existe ainda um outro aprendizado nesse texto, um outro princípio. E nós aprendemos aqui também que os momentos difíceis, eles devem ser vencidos na completa dependência de Deus. Para vencermos esses momentos, precisamos depender de Deus totalmente. Totalmente. Repare que o conhecimento que Davi tinha de Deus, a confiança que ele havia aprendido a desenvolver em Deus, levaram Davi a agir na completa dependência de Deus. Então, a dependência que Davi demonstra aqui no texto por Deus, a dependência que ele demonstra nos cuidados do Senhor, era tamanha, era tão grande, que ele chegou ao extremo, chegou ao ponto de abrir mão dos melhores recursos humanos de sua época, que estavam à sua disposição. Davi abre mão dos recursos humanos, porque ele conhece a Deus, porque ele tem experiências com Deus. E ele sabe que para vencer precisa depender de Deus. Porque ele sabia que a vitória não estaria naquela armadura de Saul, nem muito menos na espada.
A vitória em si não estaria na funda ou na pedra, mas a vitória vem de Deus. A vitória não vem dos recursos humanos, mas ela vem da boa mão do Senhor conosco na batalha. Veja que o texto vai dizer que Saul então vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de couraça como qualquer guerreiro da época. Mas Davi, depois de vestir aquela armadura, pegar a espada, mal consegue andar. Ele mesmo diz, não posso com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E surpreendentemente ele pega 5 pedras na beira do ribeiro, pega o instrumento que estava acostumado no campo ao cuidar das ovelhas, que era uma funda, um surrão aqui que diz o texto, né? E ele vai desafiar um guerreiro. Alguém treinado nas doutrinas militares e marciais. Alguém que era capaz de pôr medo em todo o exército. E Davi chega com 5 pedras e uma funda. Mas ele sabia que a vitória não vinha das suas armas, mas a vitória viria do Deus que fez os céus e a terra, do Deus a quem ele conhecia, do mesmo Deus que havia livrado ele dos ursos e dos leões, lá no campo, ao cuidar das ovelhas. Queridos irmãos, todos os nossos recursos, eles não são suficientes. Todas as nossas capacidades, elas não são bastante. Nós precisamos aprender a enfrentar esses momentos difíceis. Nós precisamos aprender a superar o medo, confiando totalmente em Deus, tendo uma completa dependência naquilo que Deus irá fazer. Davi nos ensina isso. Foi assim que ele venceu aquele homem de guerra, mesmo sendo ele um jovem. Mas ele tinha Deus, aquele que nos dá a vitória. Certamente isso nos faz lembrar o conhecido Salmo 127, verso 1 e 2, que vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Veja que o texto aqui no Salmo vai dizer, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se não for o Senhor a guardar a cidade, o trabalho do sentinela, ele é inútil, ele é em vão. O inútil é você acordar cedo, você trabalhar demais, até de madrugada, repousar tarde, comer o pão do trabalho árduo, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Veja que apesar de todo esforço e toda dedicação, a vitória vem do Senhor. Apesar de todo esforço, toda dedicação, a provisão vem de Deus. E nós precisamos lutar com aquilo que nós temos. Porém, nós não devemos esquecer que a solução, não devemos esquecer que o alívio e que a vitória não vem de nossas capacidades, mas vem do Senhor. E foi assim que aquele jovem rapaz, Davi, venceu um forte guerreiro que foi capaz de pôr medo em todo o exército de Israel, porque ele dependia totalmente de Deus. Terceiro princípio e último que quero destacar no nosso estudo é que os momentos difíceis, eles são oportunidades que devem ser aproveitadas para glorificar a Deus. Veja, irmãos, que aquele era um momento de crise. Era um momento de grande dificuldade para o povo de Israel. Um momento que diz o texto que eles estavam com muito medo, que eles estavam espantados, porque conforme diz o capítulo 17, verso 16, de 1 Samuel, já havia 40 dias que o filisteu
Golias ia até aquele vale para afrontar o exército do Deus vivo. Ele ia durante 40 dias, ele dizia, não tem ninguém para me enfrentar. Será que vocês estão com medo? Me envia um guerreiro. E não havia uma única pessoa com coragem e confiança em Deus para enfrentar aquele gigante, Golias, um homem de aproximadamente 3 metros. Então veja que 40 dias de desafio, 40 dias de provocação é tempo suficiente para causar medo. É tempo suficiente para deixar o povo com espanto. E enquanto todo Israel se deixava levar pela preocupação, enquanto todo o exército de Saul estava com medo, estava olhando para os fatos e assim estavam sendo paralisados, dominados pelo medo e a preocupação, Davi soube aproveitar a oportunidade de crise para glorificar a Deus. Há uma frase muito interessante de um teólogo chamado C.S. Lewis, que diz que o sofrimento ele é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O sofrimento é um megafone de Deus para um mundo que se faz surdo. Muitas vezes, meus irmãos, Deus permite momentos difíceis em nossas vidas. Muitas vezes Ele consente, Ele permite esses momentos difíceis a fim de que os seus servos possam exercer todo o conhecimento que tem sobre Ele. Porque a nossa teologia deve ser também prática. A nossa ortodoxia, aquilo que conhecemos sobre Deus, deve ser sempre acompanhado da nossa ortopraxia, como um trilho de trem, a teoria caminhando junto com a prática. E muitas vezes Deus permite momentos difíceis para que possamos ter oportunidade de crescimento ao colocar em prática tudo que conhecemos sobre Deus. Deus também permite momentos difíceis para que os seus servos tenham a oportunidade de praticar a confiança nele e a confiança na sua palavra. Porque confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Confiar em Deus quando está tudo na normalidade. Confiar em Deus quando o salário permanece o mesmo. Confiar em Deus quando não há doença. Confiar em Deus quando não há crise, quando não há medo. É fácil. Mas aí vem Deus e permite momentos como esse para nos dar a oportunidade de crescer em confiança nele, na sua palavra. Essa é a oportunidade para nós crescermos. E também Deus permite esses momentos difíceis para que seus servos eles ajam com base no conhecimento e com base na confiança que tem em Deus. E assim possam glorificar o seu nome. Quando o crente consegue vencer o medo, quando o crente consegue vencer a preocupação desses momentos difíceis, dessas circunstâncias, ele dá um bom testemunho. Ele glorifica a Deus porque ele diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus está no controle. Eu sei que posso confiar em Deus, porque eu conheço a Deus, porque eu tenho experiências com Deus. Porque Deus pode todas as coisas. E assim, ao vencermos o medo e ao superarmos as circunstâncias difíceis, nós glorificamos a Deus e damos um bom testemunho de quem Ele é e daquilo que Ele faz. Portanto, meus irmãos, partindo assim para o final do nosso estudo, como o povo de Israel, nós também estamos diante de um momento difícil. Nós também estamos diante de um momento de crise. Nós podemos ter a opção de agir como Saul e agir também como o povo, que diante dos fatos, dos acontecimentos, ficaram espantados e ficaram com muito temor, bloqueados, paralisados durante 40 dias. Ou nós podemos agir como Davi, que diante dos fatos,
agiu com base naquilo que ele conhecia de Deus e agiu com base naquilo que ele confiava em Deus e aproveitou a oportunidade para glorificar o Deus vivo. Notem, meus irmãos, que os momentos de dificuldade, eles revelam, na verdade, o quanto nós conhecemos de Deus e revelam também o quanto nós confiamos em Deus para nos socorrer, para nos amparar nesse momento. E diante dessa pandemia, ao invés de vivermos espantados, ao invés de vivermos com medo, paralisados, nós precisamos sim pôr em prática tudo que nós conhecemos de Deus. Precisamos colocar em prática toda a nossa confiança em Deus que nós desenvolvemos ao longo desses anos de experiência com Ele. E assim, temos que glorificar o seu nome e assim teremos a certeza da vitória. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas capacidades, não pelos nossos instrumentos e armas, mas sim pelo poder de Deus em nossas vidas. Assim como Davi venceu aquela dificuldade, superando o medo e as circunstâncias, eu e você também temos os recursos necessários da parte de Deus para superar esse momento difícil. A minha oração sincera é que nós sejamos crentes muito mais parecidos com Davi do que com o exemplo de Saul. Que Deus abençoe a sua vida e que você coloque em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E tenha certeza que Deus será glorificado em nossas vidas, mesmo em meio a essa pandemia, e nós seremos vitoriosos. Deus abençoe a todos.